pesado, não é? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas oportunidades que são dadas para um grupo e a outros, as oportunidades faltam quase que 100%, não é? Como pensar que raça então não existe? A gente espera um dia construir uma sociedade onde os critérios raciais não se façam presentes, mas também no campo das igrejas, por exemplo, um dia eu gostaria de ver um Papa negro, não é? Gostaria muito de ver. Imagino que tenham cardeais negros muito bons e competentes, que um dia possam estar de frente com a igreja, como a católica. Há uma outra pergunta aqui, professor, nessa mesma esteira de estrutura de representação racial, e aqui na pergunta, só diz, se esse Jesus ariano representaria também a inferiorização de outras raças, como já falou, ou até mesmo povos mestiços como nós, mesmo com Getúlio Vargas sendo simpático a ideias nazistas, ou seja, entra aqui um outro adendo, né? Essas ideias nazistas de Getúlio e o povo brasileiro sendo esse povo mestiço. Só um acréscimo dentro dessa proposta, que o aluno ali está produzindo uma pergunta, talvez antecipar para a gente acelerar. Eu queria ver se o senhor poderia inserir dentro disso qual é a contribuição da percepção calvinista de determinismo de eleitos, né, onde consideravelmente você lança no inferno continentes inteiros que não são eleitos por Deus por uma herança celestial. Ok. Bom, numa primeira questão, a gente não precisa ir longe quando pensa Getúlio Vargas, não é? Para quem tem um pouco mais de idade ou quem tem um pouco mais de interesse, por exemplo, para uma história do Rio de Janeiro, é considerar, não é, uma importante avenida que vai ser aberta entre 1941 a 1944 e que, não sem sentido, recebeu aqui o nome de Avenida Presidente Vargas. Para que ela pudesse existir, duas importantes ruas, exatamente do tamanho da Alfândega, Buenos Aires, etc. e tal, precisaram ser varridas do mapa. Essas ruas foram São Pedro e General Câmara. Essas duas ruas desapareceram, com mais de 1.200 prédios, incluindo 5 igrejas, foram varridas do mapa, para se abrir 800 metros de avenida. E é quase impossível não associar, não é? Claro que ela tem uma importância no trânsito, etc. e tal, mas é praticamente impossível não associar para um conhecimento mínimo de história do Rio de Janeiro o que é a Praça 11 nesse ambiente anterior e posterior à própria Avenida Presidente Vargas. Praça 11 concentra, né, historicamente falando, uma significativa população negra e era o bairro tradicional dos judeus. Ela comportava 2 sinagogas e 3 clubes judaicos. Após a inauguração da Presidente Vargas, vimos o desaparecimento dos judeus desse espaço central, bem como dos negros. Então, isso pode falar um pouco por si, né? O impacto dos critérios ou dos crivos raciais, né, diante, né, do Rio de Janeiro, de Getúlio Vargas, capital então desse país. Com relação à segunda questão, do calvinismo, né, eu acho que tem até um bom filme que vocês já devem ter assistido, Gospel, né, que segue um pouco essa orientação. Né? Então, João, cognominado Batista, toca uma trombeta. Essa mesma personagem, ela também vai fazer o papel de Judas, não sei se viram, toca uma trombeta, mas apenas poucos indivíduos escutam. Né? Então,
esses poucos indivíduos chamados vão viver a experiência do Cristo, enquanto a imensa maioria, né, passa totalmente despercebido, né, desse Jesus. Essa é um pouco de uma teologia, né, que valoriza, que cultiva essa ideia dos eleitos, mas não há como associar, né, a ideia, né, de critérios ou de crivos raciais em Calvino, né, produzindo esse tipo de discussão. Eu acho que são coisas bem diferentes. Ok? Professor, ainda sobre nazismo. Vocês podem falar também de Jesus do século I, se vocês tiverem interesse. Não é? Eu simplesmente só quis trazer esse texto para mostrar que o Jesus histórico não necessariamente está lá no século I. O Jesus histórico, cotidianamente, nós refazemos, nós reconstruímos. Eu chamava a atenção conversava com amigos um pouco mais cedo aqui, antes de quase vocês todos chegarem, dizendo que eu gosto muito de um antropólogo, um teórico, chamado Marshall Salles, tá? Que uma das teses dele é que todos os dias, cada um de nós, tá, se modifica para continuar sendo o que somos. E se a gente não se transformar cotidianamente, a roda da história vai nos esmagar. A gente não vai aceitar um novo, né? Independentemente do novo ser bom ou não. Mas se a gente parar, a gente não entende nem os nossos filhos, não é? Com tanta informação radicalmente diferente daquela que a gente recebeu. Então, o Jesus histórico, ele se constrói todo dia. Cada um de nós tem um retrato dele. Eu só queria mostrar isso, mas vamos continuar com o nazismo. Existem perguntas aqui sobre o Jesus histórico lá atrás, a gente chega nela já. Aqui uma pergunta: Hitler fez campanha para a adesão dos religiosos ao nazismo, principalmente dos luteranos, ou apenas aceitou e personificou a idealização criada por eles? Bom, de imediato tem que ficar também claro: Hitler nunca foi luterano, ele era católico, ok? O que não quer dizer que é igreja. Então, nem todos os nazistas eram cristãos. Com certeza, pelo censo de 1934, nós sabemos que 97% dos alemães eram cristãos. E basicamente, desse total de 97%, uma parcela em torno de 55% era luterana, uma parcela um pouco menor, em torno de 40% era católica, e haviam ali outros grupos cristãos existindo dentro da Alemanha. Nem todos os cristãos foram nazistas, nem todos os luteranos foram nazistas, nem todos os católicos foram nazistas. Então isso tem que ficar claro, ok? E nem todos os nazistas eram cristãos. Por exemplo, haviam aqueles que cultuavam um mito ou mitologias arianas, que nada tinha a ver com o cristianismo. E haviam outros nazistas que jamais, não é, imaginaram, gostaram de ver o seu partido associado com suástica ou coisa do tipo, porque dificilmente, no entendimento deles, o cristianismo poderia se desvincular do judaísmo. Então tinha um horror ao cristianismo. Então essa sociedade é muito mais complexa do que um simples, sabe, olhar horizontal. Mesmo Bonhoeffer, que muitas de vocês podem ter a informação, não é? Ele, se começa mal, termina muito bem. Em 34 ou 35, não estou bem certo da data, quando o cunhado dele, casado com a irmã, falece, e o cunhado era judeu, ele se recusou a fazer o enterro, porque o cidadão era judeu. No entanto, as pessoas mudam.
E no caso dele, né, ele deu a vida, né, dentro de um complô para matar Hitler. Então, ele tenta fazer, né, o que também uma resistência buscou fazer. Então, tem que ter atenção aí. Senão a gente coloca como se todo intolerante fosse evangélico. Não é? Isso é um baita com equívoco. Até onde a descoberta dos rolos do Mar Morto e do Códex de Nag Hammadi contribuíram para a revisão da imagem de Jesus histórico? Bom, com relação a Qumran, né, que muitas vezes vem associado com esse material do Mar Morto, porque o Mar Morto, a documentação do Mar Morto, é muito mais do que Qumran. Muito embora as descobertas de Qumran, que demoram em média 12, 13 anos para serem completamente encontrados esses rolos, né, e nunca foram encontrados na sua inteireza, muitos deles, né, os caras foram cortando e vendendo em parte, né, o que era inteiro virou parte. Mas você também tem, por exemplo, cartas encontradas, né, da resistência judaica de Massada. Isso faz parte também desse material do Mar Morto, por exemplo. Bom, desse material, nada, absolutamente nada tem a ver com Jesus. Nada. Isso não nos informa nada da história de Jesus. O que eles têm de extremamente importante é que, sem filtros de leitura, nós temos acesso direto, né, ao hebraico e aramaico de escrituras que estavam, né, sendo lidas em comunidade do século I. Então, sem filtro de leitura, a gente tem acesso direto, né, ao hebraico da época, ao aramaico da época, está lá, e textos gregos também. O segundo dado importante, né, é que Qumran deixou mais claro do que nunca houve judaísmo, mas judaísmos. Por quê? Né? Porque a ideia de um corpus judaico comum a todos os judeus, né, não é verdadeiro. Por exemplo, o livro da guerra é um livro sagrado para aquela comunidade de Ciessênia For, certo? Mas não era um livro sagrado para a classe sacerdotal que está em Jerusalém. Por exemplo, o rolo de Damasco também é a mesma coisa, assim sucessivamente. Então, isso fala do judaísmo. Agora, Nag Hammadi é uma outra história. Nag Hammadi é uma descoberta fortuita também nos anos 40, só que no Egito, na cidade de Nag Hammadi, ou muitas vezes dito Nag Hammadi, e dali vieram também uma biblioteca, porque foram encontrados textos de Platão, mas também foram encontrados textos cristãos, que comumente nós falamos gnósticos, mas só existe essa terminologia gnóstica no século XVII, não antes disso. São textos cristãos. E de cara esses textos cristãos sinalizam, e por isso o título de um dos meus livros aí é Cristianismos, mostrando que desde o início Jesus foi multifacetado. Então, imaginar ou pensar um único retrato de Jesus é muito mais o que nós gostaríamos que fosse do que propriamente foi. E isso não preciso nem agregar na Nag Hammadi. O próprio material neotestamentário já sinaliza retratos multifacetados de Jesus. Para Paulo, do ponto de vista cristológico, acompanhem que eu estou no meio teológico, sou historiador, mas me digam se eu estou errado. Para Paulo, Jesus é o Cristo
porque ressuscitou. E ainda complementa: se não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Claro. Primeiro dos evangelistas, Marcos, é importante que Jesus tenha ressuscitado, mas ele se faz como Cristo no ato do batismo. O céu se abriu e ouviu-se uma voz: este é meu filho bem-amado, a quem me comprazo. Olha, ele baixa a cristologia, ele tira como um projeto, não é? Para além da história, um Jesus pós-pascal, e traz para a história. Jesus é o Cristo no ato do batismo. Dois outros evangelistas, escrevendo entre anos 80 e 90, tendo como uma das suas documentações Marcos, vão baixar a cristologia. Dizer, ó, é importante que Cristo ressuscitou, é importante o batismo, mas muito antes dessas coisas, Jesus já era o Cristo, basta ver o nascimento. E um quarto autor, conhecido como João, já ali na virada do século I para o século II, pelo menos o capítulo 21 é uma interpolação do início do século II, está dizendo, Jesus é o que pré-existe. Então não é um substituindo o outro. Só no material neotestamentário tem 4 cristologias. Pessoas que estão pensando muito diferente quem é Jesus. Então, quando veio a descoberta de Nag Hammadi, alguns desses textos, Irineu já tinha nos apontado no século II. Quando veio a descoberta, aquilo só se ampliou. Então, nós temos aí inúmeros retratos de Jesus. Mas, num processo histórico, um retrato fica em oposição a outros. Pelo menos se tentou fundir naquilo que se convencionou chamar corpus neotestamentário, pelo menos um ponto em comum. Jesus precisa morrer, precisa ser sepultado e precisa ressuscitar. Todos os textos que não falarem isso, está fora.